Outra coisa muito séria em matéria de liderança, ou da chefia de alguma coisa na frente de alguma coisa, é a visão maior, a cosmovisão que a pessoa pode ter em relação à monovisão dos outros. Isso aí é básico. Então, quanto mais gente você já mexeu, maior será a sua capacidade de decisão para ver os perfis. Então, por exemplo, se eu fosse muito jovem aqui, com pouco tempo, eu não teria experiência para fazer essas coisas. Houve uma acumulação de fatores na minha vida para chegar nisso. Mas eu vejo que o senhor motiva a gente através de tarefas, mas se a gente também se enrola, o senhor passa adiante. Já. E outra Como coisa é que também, é essa... eu às vezes motivo, a pessoa não entende. Aí eu falo com ela, ó, insiste, vamos ver o que dá. Com o passar do tempo, ela não entende. E às vezes demora, mas a gente às vezes acaba até entendendo. volta. Você está entendendo? Tem disso. Porque tudo, às vezes, é preciso de ver o momento evolutivo aqui, agora, já. Às vezes tem outros interesses que você ignora, né? Qual é o critério que o senhor tem para, tipo, esperar a pessoa ou o senhor mesmo fazer? Como é que é? O senhor, digamos que o senhor pediu uma tarefa para um de nós, e a gente começa a enrolar, não consegue e tal. Qual é o critério que o senhor tem em esperar a gente fazer, ou o senhor mesmo fazer? Devido, às vezes, o impacto que aquilo criou na pessoa. Demora um pouco até a pessoa entender. Eu raramente olho alguma coisa nesse sentido visando o que eu estou fazendo. Primeiro eu vejo o que a pessoa está fazendo. Senão você acaba errando. O senhor junta uma coisa na outra, né? Não, você tem que juntar tudo que você puder. A visão é de conjunto. E outra coisa, é bom você acumular observações. Você vai vendo com o tempo. Essa acumulação de observações ajuda. Agora, chega um tempo que a sua visão realmente, isso que eu vi falando aqui, cosmovisão. Cosmovisão, fim de papo. Se há cosmovisão, acabou. Porque eu vejo muitas vezes, quando o senhor toma, né, uma decisão, tipo a IC do Mário, né? Primeiro todo mundo fica... É uma surpresa para todo mundo. Estou usando o caso do Mário como um exemplo. É o óbvio. Depois tudo a gente vê que se encaixa. Ele está fazendo isso. O caminho dele seria esse, cedo da tarde. Pois é, mas eu digo que a gente se surpreende, depois a gente vê a sabedoria, né? Mas no primeiro momento, quer dizer, a gente está muito longe ainda de ter esse nível que o senhor tem. Não, e como é que a gente faz para isso? O povo custa entender, mas é o jeito de acertar. Agora, o perfil é um fato. Sem perfil, você não pode. É difícil ver isso. Processo de liderança, perfilologia, é um negócio seríssimo aí, dentro da liderologia. Porque, por exemplo, a gente aqui tem muitas ICs, né? Até o Lóis comentou isso outro dia. Eu percebo isso como uma afinização de cada grupo, né? Isso facilita... Mas agora, uma coisa, amigo, que você pode entender mais é o seguinte, líder ou liderança, o que é? Porque eu estou olhando para lá por causa dela. A liderança, vamos entender bem, o líder, é muito importante a gente pensar que na condição dele, líder ou na liderança, é um processo composto por atacado, coletivo, amplo, extenso. Então, numa condição dessa, a visão de conjunto, ou a panorâmica, ou isso que eu chamo a cosmovisão, ela é indispensável. Um líder que tem uma monovisão, ele está destinado a ficar dentro de um cubículo e não vai sair daquilo. Ele vai trabalhar dentro de uma cabine telefônica. Não resolve nada. Você está entendendo? Tem que expandir aquilo, mesmo que ele comunique pela cabine telefônica com muita gente. Porque o processo só de comunicação oral, verbal, ou à distância, virtual, isso também não serve. A verdadeira liderança tem que ter a força presencial, tem que ter a presença do líder.
As coisas são muito sérias nesse sentido. E Por isso que eu acho, por exemplo, quer desenvolver mais sua vida, pense em localizar, identificar e ver as consciências que ajudam você na evolução. Consciências. Que aí você vai acertar mais. Sim, isso eu já percebi, essa parte, o início disso eu já percebi que facilita. Agora, é o processo político clássico. E essa coisa do passado também, né? Eu vejo que a cada uma das I6, esse grupo que se reúne, né? Inclusive, ele é dinâmico, né? Hoje é um grupo, amanhã é outro, mas em cada momento há uma assistência feita para um outro determinado grupo de consciência, não é isso? É. A coisa se junta, depois... Agora, outra coisa séria é aquele processo que os próprios americanos sabem muito bem disso, eles dão muito valor para isso. E a pessoa que está liderando deve ponderar bem que cada liderado deve sentir que ele está realizando alguma coisa útil, concreta, palpável, boa. Senão, não é incentivo para os liderados. Agora, isso se faz e funciona mais ainda e é praticamente crítico com referência aos liderados. Com as lideradas, ainda consegue ainda avançar com as coisas, mas com liderados, sem isso, não funciona. Segundo quem já estudou muito isso, eles acham que é um processo hormonal devido à testosterona. Quer dizer, a testosterona precisa de se pontificar, de analisar, de realizar, de construir alguma coisa palpável. De modo que a verdadeira liderança coloca todo mundo funcional, ou funcionante. Fica uma liderança fisiológica. Senão, não resolve nada. Eu, por exemplo, o que é que eu quero? Ou vamos observar a minha condição aqui de cobaia líder na história. Eu sou o líder maca-trefe, ou maca-traque, ou qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu quero que todo mundo entre na enciclopédia. Eu estou usando esse princípio. As pessoas precisam de participar da enciclopédia. Não é só conversar, bater palma, ou ler, ou levar para casa, não. O negócio eu quero é participar, eu quero ver a pessoa lá dentro. Agora, vocês vão pensar que eu estou exaltando a pessoa em primeiro lugar. Não. Eu estou exaltando o trabalho das consciências em geral. Quando você vai participar da enciclopédia, você está ajudando todo mundo, é a humanidade. Entendeu a diferença? Entendi. Então, esse é o princípio básico da produção. Cadê o seu verbete? É aquele negócio. Eu estou certíssimo. Nisso aí não adianta vir que não